A palestra de hoje é com o nosso amigo expositor Rossandro Klinger, com o tema Porque desejamos, mas tememos a verdade. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Quero começar fazendo uma pergunta para vocês, mas aí vocês têm que ser verdadeiros. Topam? É um tema sobre verdade. Quem aqui já perdeu um amigo ou uma amiga porque disse a verdade a essa pessoa? Ok. Agora é um pouco mais complexa. Quem aqui já deixou de se relacionar com alguém porque essa pessoa disse a verdade para você? Percebeu? A gente é muito mais fácil reconhecer que alguém ficou irritado porque a gente disse a verdade do que reconhecer que a gente ficou irritado porque alguém disse a verdade para a gente. Já mostra como esse tema é complexo, né? E eu, quando estava vindo para aqui, veio essa intuição de fazer essas perguntas, porque de fato a gente entende que a verdade gera um desconforto na alma. Porque muitas vezes, para a gente viver a vida que a gente vive, a gente tem que criar algumas mentiras que a gente acredita nelas para poder criar uma certa conformidade entre a nossa visão do que a gente tem sobre quem somos e a verdade. Bom, esse é um tema que não se esgotará nunca, muito menos nessa noite, nem na filosofia, nem na psicologia, enfim, na teologia, mas no mundo em que a gente vive hoje, em que a gente tem até um conceito de pós-verdade, é interessante a gente um pouco refletir sobre isso à luz do Evangelho de Jesus na nossa vida. Tem um escritor americano chamado Mark Twain, inclusive isso foi citado, esse trecho dele aqui, foi citado nos discursos do primeiro-ministro Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial, e naquela época já era complicado. Eu acho que hoje isso aqui é ainda mais verdadeiro ainda, e talvez a velocidade seja muito maior que essa. Ele diz o seguinte: uma mentira pode viajar meio mundo enquanto a verdade tenta vestir as calças. Na época não tinha rede social. Veja como hoje é difícil você, por exemplo, desmentir uma coisa na rede social, porque a pessoa pega um trecho do que você fala, aí recorta um trecho que, recortado, parece uma coisa absurda, mas que no contexto tem sentido. Quem estava lá, quem te ouviu, tem sentido, mas recortado daquele jeito, ou pior, você ainda pode emendar coisas, ou você pode agora usar a inteligência artificial para simular uma voz de uma pessoa e dizer uma coisa que ela não disse. Com a inteligência artificial, agora nós vamos ter também imagens completas, em que, por exemplo, se você pegar 1 minuto de vídeo meu de qualquer pessoa, e todo mundo tem, porque todo mundo publica coisas nas redes sociais de hoje em dia, 1 único minuto de vídeo seu é suficiente para um IA editar uma imagem igual à sua, dizendo coisa que você não disse. E daqui que você diga que aquele vídeo não é seu, todo mundo já está lhe destruindo, sua reputação vai embora. Porque, como ele diz aqui, enquanto a mentira dá uma volta no mundo, a verdade está tentando vestir as calças. Porque tem uma questão: a mentira ela é simples, a verdade é complexa. Se você for explicar para uma pessoa, por exemplo, por que a gente está no momento de divisão política no mundo todo, e que isso acontece ciclicamente a cada 90 anos, e que tem muito mais questões econômicas do que política por trás, daqui que você vai explicar essas pessoas, elas não conseguem entender e vão, é a divisão do mundo mesmo, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Então, no mundo de hoje, mais importante do que nunca é a gente tentar se aproximar da verdade, porque esse é o nosso objetivo, uma vez que nós temos um modelo de inspiração e que vivia sob a égide da mais pura verdade, que é Jesus. Que João vai definir como o verbo que se fez carne, que não tinha uma distância entre o que ele pregava e o que ele fazia. Até o século XIX, os estudos de filosofia tratavam da verdade como correspondente. Ou seja, é verdade aquilo que eu tenho como correspondência na realidade. Se, por exemplo, eu digo, a água, quando chega a 100 graus, ferve. Isso é verdade? É verdade. Se eu fizer um café aqui em Campina Grande para comer com um cuscuz, e nessa noite friazinha de final de São João aqui, com uma pamonhazinha, uma canjica e um queijo de coalho assado, quando eu colocar, teve gente que já salivou, tem gente que não jantou aqui, eu percebi. Se eu fizer o café, quando der 100 graus vai ferver. Se eu estiver no Japão fazendo um chá, quando der 100 graus vai ferver. Então, em termos de verdade científica, tudo que tem como correspondência na realidade seria verdade.
Até que Nietzsche, no século XIX, vai dizer o seguinte: bem, não é bem assim. Porque, veja, possa ser que, na hora que você me diga isso, as minhas emoções sejam diferentes e a forma como eu percebo a realidade é diferente. Então, vamos para mais uma experiência. Quem aqui já brigou com um parente pelo grupo de WhatsApp? O povo me tirou, só ela levantou a mão. Né? Né? Mas quem aqui também já teve a oportunidade de ver a mensagem, ter vontade de brigar, deixar passar um tempinho e quando lê novamente perceber que não era o que você percebeu? Não é tipo, rapaz, não foi, ainda bem que eu não respondi, porque eu li melhor agora e não foi bem isso. Porque significa dizer o seguinte: quando você leu, a sua temperatura emocional era 1 e o que você percebeu como verdade era uma verdade diferente. E quando você se acalmou, aí você olhou lá de vez, assim, com calma. E aí você ainda vai para um outro nível. Você pode voltar e ler e perceber que era pior do que você imaginava. Pode acontecer, né? E você pensar assim: não, mas eu sou um ser em evolução. Então eu vou olhar isso aqui, eu vou ignorar pela minha paz, pela paz da família e vou passar batido, porque senão vai gerar conflito. Ou seja, mesmo com um tempero emocional, você consegue ali gerenciar. Particularmente, nesse momento, a gente está vendo aí um ser humano que está amadurecendo. O que seria a maturidade nesse sentido? Seria usar as suas habilidades emocionais para não ser tragado pelas próprias emoções. Por isso que aquela historinha de contar até 10 é muito importante. Desde que eu tomei como medida na minha vida que eu nunca discuto com uma pessoa uma coisa na hora que ela quer, tipo, acontece um incidente familiar, nós temos que falar sobre isso. Eu falo, semana que vem. E a pessoa, não, mas não pode esperar. É melhor esperar. Porque se eu for falar agora e você for falar agora, do jeito que a gente está de cabeça quente, a gente vai se ferir mais ainda. E amanhã também não está bom não, porque foi muito grave. Às vezes contar um até 10, gente, depende do evento. Às vezes é 10 mil, às vezes é 1 milhão, entendeu? Então você tem que realmente esfriar a cabeça para ter um diálogo com a pessoa. Porque senão você vai piorar tudo. Então nós temos então que nem sempre a verdade correspondente hoje em dia é considerada a verdade. Por exemplo, antigamente ninguém questionava que a Terra era redonda, hoje se questiona. Então significa dizer que a verdade correspondente não é mais verdade para muita gente. E se você for conversar com alguém que diz que a Terra é plana, ela tem um monte de argumento, que na visão dessa pessoa, a Terra é plana. Outra coisa, ela também é perpassada por sua formação política e cultural. Quando você, por exemplo, é de esquerda ou de direita, você tem uma visão de verdade e que mesmo que, por exemplo, você está lá, você é de esquerda ou de direita, aí você faz, não, eu sou mais de esquerda. Mas tem umas coisinhas exageradas, mas como eu sou de esquerda, eu defendo. Não, eu sou mais de direita. Tem umas coisinhas que o pessoal de direita exagera, mas como eu sou de direita, eu defendo porque eu sou de direita. Mesmo achando que isso aqui não tem muito sentido, porque faz parte do meu grupo, do meu clã. Eu tenho que manter a minha identidade de direita ou de esquerda, de corintiano ou flamenguista, de nordestino. Enfim, aí você tem que defender, mesmo quando não tem sentido. E vai radicalizando. E quando você tenta contemporaneizar, dizer, bem, não é bem assim, ainda podem chamar você de omisso, de sida, você está em cima do muro. Porque nem questionar os extremos você pode mais. Então, é um momento em que as pessoas têm esse tensionamento muito grande e que mais do que nunca, ainda mais pensando nesse tensionamento político, divisões familiares, mais uma era em que a inteligência artificial vai criar muitos dramas sobre verdade, que a gente tem que estar atento. Há mais ou menos 2 meses atrás, não sei se vocês sabem, mas a capacidade de gerar uma imagem sua, falando com a sua boca e com a sua voz, hoje em dia é alta e pode ser feita por um aplicativo. E daqui a pouco qualquer criança vai fazer isso, tá? Há 2 meses atrás, um indivíduo entrou numa reunião numa empresa por Zoom, usou uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial simulou a voz do dono da empresa, a aparência do dono da empresa. Imagine como se eu entrasse aqui numa reunião, certo? Mas com o rosto de Érico Miranda e com a voz de Érico Miranda. E aí eu entrasse numa reunião com Márcia, que é a esposa dele, e disse assim, Márcia, ó, eu tô meio aperreado aqui e o meu aplicativo está travado. Transfere para mim aí R$500. Ela está vendo o rosto dele, está vendo a voz dele. A probabilidade que ela faça isso é muito alta, não é? O cara convenceu
as pessoas que estavam na reunião, os executivos, a transferir $50 milhões para a conta dele. E foi transferido. Depois descobriram que era falso, que o indivíduo usou a inteligência artificial para se travestir de uma pessoa que ele não era. Então, fica muito mais complicado. Tanto que eu aconselho, aproveitando o que aconteceu aqui, para que vocês tenham em família uma palavra passe. Uma palavra passe é uma palavra que você combina com sua família para usar em caso de dúvida se você está ou não falando com alguém. Imagine que você chega em casa e tem um áudio da sua filha. Mamãe, eu fui sequestrada, não sei o quê. A voz é dela, alguém clonou, manda para o seu WhatsApp. Você escuta a voz, é sua filha, seu coração dispara. A tendência sua é fazer o que a pessoa está pedindo. Mas se você disser, minha filha, qual é a palavra passe? Que palavra a gente combinou que em caso de um sequestro ou de alguma coisa você teria que dar para que a gente soubesse que você é você? Não, mas eu estou muito agoniada. Ontem eu estava de manhã no hotel, aí uma pessoa ligou para mim, olha, eu sou aqui do Banco Bradesco e foi feita uma compra no seu cartão agora de R$13 mil. O senhor confere a compra? Aí eu calmamente entrei no aplicativo, vi que não tinha nada. Não, essa compra não é minha, então o senhor faz alguns passos que a gente vai lhe dizer como o senhor resolver isso. Eu disse, faz o seguinte, dá um golpe em outra pessoa, porque eu acabei de olhar aqui, não tem nenhum problema na minha conta. Mas teve uma vez que eu fiquei demorando com a pessoa, porque eu fiquei pensando assim, eu vou ficar uns 15 minutos com ele, porque é 15 minutos que ele não dá um golpe em outra pessoa. Aí ele percebeu que eu tinha percebido que era um golpe e desligou. Ou seja, num mundo em que mentir vai ficar cada vez mais fácil e acessar a verdade vai ficar cada vez mais difícil, nós temos que redobrar nossa capacidade de lidar com isso e nossa vigilância. Emmanuel tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, chamada Verdade, que ele começa usando aquela famosa frase de Jesus que está no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí Emmanuel, ainda sem acesso à internet, inteligência artificial, chat GPT e tudo mais que a gente conhece hoje, sai com esta pérola comum de Emmanuel, que a gente sabe que é. Ele vai dizer o seguinte, por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. Ou seja, é impossível. É um carro? É algum recado de carro não, né? Sim, pensei que era um carro, sei que tinha aí parado. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Nesse plano que a gente está, é impossível acreditar que você consiga convencer o mundo inteiro de uma única verdade absoluta. Que todo mundo acredite numa única coisa, unanimemente. Não existe. Ele continua. A profunda diversidade das mentes humanas, como a heterogeneidade dos caráteres do pleno espírito das massas comuns. Ou seja, tem tanta diversidade, é tão heterogêneo, que é impossível você imaginar a possibilidade de uma construção de uma identidade única. Cada escola religiosa, ele vai dizer, em uma razão disso, mantém um mundo de cursos diferentes e relações gradativas. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável para todos imediatamente. Não dá para imaginar que você pode dizer a verdade para todo mundo e todo mundo vai absorver. Do mesmo jeito que você chega em casa e você sabe que tem coisas que você não pode compartilhar com a família, porque eles não vão entender. Seu nível de compreensão, por exemplo, ou política, ou espiritual, ou psicológica é um, e de quem está perto de você é outra. É só você tentar explicar ao seu bisavô que você está ficando. Tenta explicar ao seu bisavô, estou ficando. Ele, ficando aonde? A ideia de ficar com quem, nem rola para ele perguntar ficar com quem. Para ele é impossível imaginar que você tem uma relação que nem é namoro, nem é amizade, nem é uma cor, nem a outra, porque para ele ou era uma coisa ou era uma outra. Assim você vai percebendo, por exemplo, quando a pessoa conversa na família sobre trauma. Ah, meu pai não era uma pessoa carinhosa. A questão é, seu pai teve um pai carinhoso para ele saber o que é ser carinhoso? Ou seu avô, o pai do seu pai, sabia o que era inteligência emocional? Para você conversar sobre ele, sobre trauma, sobre sentimento de abandono, se o indivíduo pensava que a única obrigação dele era trazer comida para casa e trabalhar para isso. Então, é muito relativo dentro do próprio contexto no qual você vive que a verdade ela é ou não assimilável. Ele vai dizendo, há que se esperar pela passagem das horas, há muito tempo ainda, para a gente chegar. Só que ele faz uma observação. Se do ponto de vista coletivo, ok, não dá para a gente imaginar que a verdade vai ser unânime para todo mundo,
que ainda vai demorar muito para a gente chegar num plano de evolução do planeta, em que a gente possa compartilhar uma verdade comum a todos nós, do ponto de vista individual, não. Nós necessitamos buscar coerência emocional, buscar o mínimo de reciprocidade entre aquilo que a gente quer construir como autoconceito. Bom, hoje em dia, quando a gente pensa em verdade, a gente pensa no desconforto que ela traz, e George Orwell, que fez um dos livros que gerou, por exemplo, a ideia de Big Brother, né, do grande irmão, ele vai dizer o seguinte, que em tempos de engano, dizer a verdade chega a ser revolucionário. Se você se arrependeu, por exemplo, de ter dito a verdade para alguém, que essa pessoa rompeu a relação com você, porque você disse a verdade para ela, olha, sabe aquela sua namorada, que é o clássico, né? Sabe aquele seu namorado, tá te traindo. Como a pessoa está apaixonada, ela prefere acreditar na pessoa por quem ela está apaixonada, do que na verdade que você traz. Mesmo que você mostre uma foto. Mesmo que você mostre um vídeo. A pessoa vai dizer o seguinte, isso é inveja sua. Você não suporta a minha felicidade com ele ou com ela. Quem nunca passou por isso? Por quê? Porque você está tão apaixonado, ou seja, a sua capacidade de lidar com a verdade é diminuída pela carga emocional que você tem. E aí, depois de uma lição dessa, você fica na dúvida, tá, então eu não vou mais contar a verdade a minhas amigas ou meus amigos sobre os relacionamentos dele, porque eu perco a amizade dessas pessoas. Mas, não contar a verdade é omissão? Você fica na dúvida ética. Fazer de conta que eu não estou vendo é legal também? Então, em nome de preservar essa amizade, eu vou ficar numa mentira e vou negar essa história. E quando essa pessoa descobrir, ela não vai cobrar para você, que também acontece isso. A pessoa descobre, por que você não me contou? Você sabia, não sabia, e você faz, eu sabia. Por que você não me contou? Porque um dia eu fui contar a Maria, e Maria ficou com ódio de mim. Eu fiquei com medo de você ficasse com ódio de mim e esperei que você estivesse pronta para descobrir. A pessoa rompe com você também, porque você não disse. Rompe porque você disse, e rompe porque você não disse. Ou seja, quando a gente trata de verdade, a gente percebe que é muito mais complexo do que a gente imagina. E uma outra coisa que aí quem diz aqui é Aldous Huxley, ele vai dizer o seguinte, que o fato de que você ignora uma coisa não significa que ela não aconteceu. É comum a gente não suportar a realidade, negar a realidade e fazer de conta que ela não aconteceu. Existem vários níveis de negação. Quando Freud fundou a psicanálise, ele disse que o maior nível de negação é o desmaio. Por exemplo, alguém chega para você e diz assim, fulano morreu. Aí você faz, é mentira, e desmaia. É como se fosse tão absurda aquela informação que você não consegue dar conta daquela falta que vai provocar em você e você entra num apagão. Como se fosse, eu preciso resetar a minha vida para poder voltar a aceitar essa verdade. Esse movimento que todos nós já sentimos, Márcia e Érico já sentiram, sabe como é doloroso, e que você quer dormir e se beliscar para dizer, não, isso não está acontecendo. Eu não passei por isso. Então, existem muitas dinâmicas sobre isso, né? Mas Sócrates vai fazer uma provocação para todos nós, que a gente vê Santo Agostinho fazer em O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta o que ele fazia para manter um contato de processo de desenvolvimento pessoal dele, né? Sócrates vai dizer que uma vida não examinada não é uma vida que vale a pena ser vivida. Examinar é buscar a verdade. Quando você busca um médico ou uma médica e ele pede exames, esses exames têm como objetivo, por apontadores biológicos, descobrir a verdade sobre o que de fato está provocando sua dor de cabeça. Não, vivo tendo dor de cabeça, ok, mas não é normal ter dor de cabeça. Tem que saber por que você está tendo dor de cabeça. Não adianta ficar tomando Dorflex ou qualquer coisa que o valha. Você tem que investigar se ela é consistente, se ela está persistindo. Para investigar, você tem que fazer exames. Tudo que você busca é a verdade. Quantas pessoas não vão para o médico porque não querem ouvir a verdade? Tem até quem diga o seguinte, eu não vou a médico não porque eles ficam esperando você para descobrir doença. É como se os profissionais da área de saúde ficassem assim, daqui a pouco ele vai chegar para eu dizer que está com câncer. Como se fosse um monte de sádicos e sádicas esperando você para dar notícia ruim. O fato de que você, de repente, começa a sentir dificuldade de ir no banheiro, de urinar, um homem, um clássico,
Ah, não, isso é besteira. Não, não vou. E aí, não, porque eu não quero ir, porque eu não quero ouvir a verdade. E você vai 5 anos depois, depois uma coisa simples, que estava começando na sua próstata, depois já está bem avassaladora, porque você teve dificuldade e medo da verdade. Seja uma verdade sobre o seu corpo, seja uma verdade sobre suas emoções, seja uma verdade sobre alguém que você ama. Então, no fundo, há um desconforto nessa verdade que a gente busca. Bom, e aí começamos a buscar o significado da verdade, né? Psicologicamente, busca-se verdade porque ela gera o que a gente chama de coerência e significado na vida. Então, mesmo quando eu não tenho uma explicação lógica, eu preciso que alguém me dê uma explicação para tomar como verdade. Então, no passado, imagina aí no passadão lá, 5.000 anos atrás, a gente estava lá plantando, um sacrifício danado, vinha uma tempestade gigantesca, trovões e relâmpagos, caía um relâmpago na plantação, queimava tudo, a gente entrava em pânico e precisava de uma explicação para poder seguir a vida. Porque não dá para seguir a vida sem uma explicação. Aí alguém, sabe o que é? Eu vou contar a verdade para vocês. Tem um Deus chamado Thor. Ele tem um martelo gigante. Toda vez que ele está irritado, porque ele deve ter uma espécie de TPM, ele dando martelo no chão. Às vezes é tão forte que cai um raio e vem bater na nossa plantação. E como é que a gente faz para Thor não fazer mais isso? Temos que fazer um sacrifício. Começou aí a percepção de uma religiosidade incipiente. Vamos dar, por exemplo, os holocaustos, vamos queimar uma ovelha, ou matar um ser humano, aquelas coisas que a gente já ouviu falar, historicamente falando, para Thor acalmar. Então, no fundo, o que eu quero é uma explicação. Mas ainda hoje a gente precisa disso. Veja só, quando aquele jovem, lamentavelmente, matou o pai, esperou a irmã descer, matou a irmã, esperou a mãe chegar em casa, mas antes disso foi na padaria e na academia, com muita tranquilidade, esperou a mãe e depois matou a mãe, o que aconteceu no Brasil? Todo mundo começou a falar do tema, porque todo mundo queria uma explicação. O que explica esse comportamento? É o quê? Alguém que tem psicopatia, tem um transtorno psiquiátrico severo? Nós somos tomados por um sentimento de desconexão, porque ele teve um comportamento diametralmente oposto ao padrão de um ser humano. E aí eu comecei a dar entrevista para um monte de coisa, um monte de TV, de rádio, e aí toda vez que eu tinha que dar entrevista, eu fazia o seguinte, a primeira coisa que eu queria dizer para quem está me escutando, me vendo, é que isso que aconteceu, embora trágico, não representa o comportamento dos filhos do mundo. Os filhos do mundo não esperam os pais para matar em casa. Os filhos do mundo diariamente esperam os pais para abraçar. Para dar trabalho também, obviamente. Mas para amar. É por isso que nos chocou, porque esse comportamento é completamente exótico. Só que se você estiver numa guerra de narrativa social e numa sociedade em que as pessoas dão muito ibope ao mal, parece... Aí tinha um repórter que fazia assim, Rossandro, o que está acontecendo com a humanidade? Eu dizia, você lembra que antigamente era assim, rei morto, rei posto? O filho queria o reinado, o pai não morria, ele matava o rei e assumia, e ninguém fazia questão, porque era comum o filho matar o pai para assumir o reino, e hoje ninguém faz mais isso. Você tem uma empresa, ninguém vai matar o pai para assumir a empresa, nem a mãe. Você tem que esperar ele morrer para receber a herança, porque a gente avançou. Mas se eu quiser olhar o mal, aí a minha verdade é, a humanidade está desandando. Então existe isso, do ponto de vista psicológico. Mas, por que a gente quer, mas ao mesmo tempo é desafiador a verdade? Primeiro porque ela ameaça o nosso ego. Nosso ego que é uma parte do autoconceito que a gente desenvolve. Quem é Ana Paula, quem é Márcia, quem é Rossandro. Ou seja, quem somos é uma descrição parcial, baseada em percepções que a gente tem, editadas psicologicamente, porque até o nosso passado não é exatamente o que a gente lembra. É o recorte da nossa capacidade de ler o passado quando a gente lembra. Porque se você tem 5 anos de idade e, por exemplo, seu pai bate na sua mãe, o recorte que você faz não é do mesmo irmão que tinha 15 e viu a mesma cena. Nem do que tinha 20. E se aquilo te traumatizou, você toma como verdade, mas ainda assim ela é parcial.
E você pode construir toda a sua vida a partir dessa narrativa de que meu pai era um alcoólatra que batia na minha mãe, e você enxerga isso como definidor de sua identidade e nem sempre bate com a realidade do que aconteceu. Até porque tem pesquisas que mostram que você pode forjar memória na cabeça das pessoas de eventos que de fato não aconteceram. E é fácil fazer isso, mais do que a gente pensa. Quem, por exemplo, nunca passou pela a ideia ou pela sensação de que você um dia voltou na casa da sua avó e do seu avô, que você ia na infância, e que você achava tudo imenso e grande, e quando voltou lá achou tudo pequeno? Já passaram por isso? Poxa, eu achava tão grande esse quarto dos meus avós. Aí quando você chega lá, a casa é menor do que você imaginava, a varanda é menor do que você imaginava, a árvore que você achava imensa é muito menor do que você imaginava. Bom, se fisicamente a sua percepção sobre aquela mesma realidade mudou, imagina emocionalmente. Como mudou? Então, no fundo, existe essa perspectiva de que a gente quer adiar esse contato com a verdade, porque ela desafia o nosso autoconceito. É por isso que Margaret Mead, uma antropóloga americana, dizia que o que você pensa que você é, o que você diz que você é e o que de fato você é são três coisas diferentes. E a gente ainda tem um quarto elemento, né? O que você posta é a quarta verdade sobre você. Então, entre o que você é, o que você diz que você é, o que de fato você é, o que você posta no Instagram, tem 4 pessoas aí. Quem não gosta de você, vê que versão sua. Imagina se eu chamasse aqui um colega da universidade que não gosta de Márcia. Me diz quem é Márcia. Que versão ele daria de Márcia? Né, Ana Paula? No mundo das universidades a gente sabe como é. Ou então se eu chamasse aqui Otávio, que é amigo em comum nosso, me fala quem é Márcia. A visão seria uma outra. Todos os dois têm a verdade absoluta ou têm a mentira absoluta? Certamente quem não gosta de Márcia vai dar ênfase aos aspectos negativos da personalidade dela. E quem gosta dela vai dar ênfase, se bem que a gente mostra tudo, né, na nossa amizade. Quem gosta dela vai mostrar e vai dar ênfase aos aspectos positivos da personalidade. Agora imagine você com você mesmo. Então, esse desconforto da verdade é que explica porque muita gente rompe relacionamentos quando escuta ou diz verdades. Na filosofia, eles vão falar sobre desconforto existencial. Por exemplo, é muito desconfortável parar no sinal e ver uma criança pedindo esmola. Se você não sente desconforto existencial com isso, você é indiferente à dor humana. É desconfortável a injustiça social. Isso gera um sentimento ruim. Eu estava conversando com algumas alunas, e algumas alunas são do Rio Grande do Sul. Eu lembro que com uma delas eu conversei, ela disse assim, eu estou me sentindo mal, porque eu moro numa região em Porto Alegre que não aconteceu nada, porque é alta. E eu tenho um emprego público, então minha vida foi completamente, não foi tocada pela tragédia. Isso é um desconforto existencial que a gente chama de culpa do sobrevivente. É como se você estivesse num carro com a família, tivesse acontecido um acidente, morreu 4 pessoas e você sobreviveu. E você se pergunta, por que eu? Ou, por exemplo, todo mundo na sua família está financeiramente arruinado e você não. Você se pergunta, por que não eu? Então, até no momento de um conforto, você pode ter uma crise existencial, um desconforto diante de uma verdade. Por exemplo, você pode chegar à conclusão de que, talvez a minha vida financeira esteja melhor, porque quando eu fiz um esforço intelectual, me permitiu ter acesso a uma vida que os meus parentes que não queriam fazer na mesma época que eu fiz, não fizeram. Enquanto eu estava ralando, eu não estava nas baladas da vida estudando para passar nesse concurso, os outros não estavam. E hoje eu usufruo de uma vida que os outros não usufruem, e eu preciso não sentir culpa disso. Nem muito menos humilhar os que não conseguiram o que eu consegui. A vida humana é mais complexa do que a gente imagina. E as emoções o tempo inteiro estão dentro de nós, mexendo com coisas que a gente tem que estar. E aí você vai entender o que é uma vida não examinada não vale a pena, ou então que fazia o Santo Agostinho à noite, lá em Livro dos Espíritos, que ele fazia uma análise do dia dele. É porque às vezes, quem aqui nunca ficou com mal-estar sem saber por quê? Eu não estou falando físico não, tá? Uma sensação ruim, mal, assim, já passaram assim, estou com muita raiva, mas eu não sei porquê. Você só sente que está com raiva, ou que está triste. Descarta aqui a questão espiritual, por um momento. Às vezes, é uma coisa muito simples que você não analisou. Espera aí. Aí você para e pensa assim, poxa, espera aí.
Está tudo bem em casa? Está tudo bem em casa. Estou com algum problema financeiro? Não estou com nenhum problema financeiro. Então vamos lá, eu tenho que entender o que está acontecendo, porque eu não posso ficar com mal-estar. Aí de repente, vem, quando você faz esse exame, essa autoanálise, às vezes foi um post que você viu, de alguém que lançou uma ideia absurda, que você sentiu uma raiva na hora, mas passou no feed, mas ficou. Às vezes foi uma cena de uma série. Às vezes foi um comentário de um parente no café da manhã que você não digeriu, mas não deu tempo a conversar, porque você, vamos embora, depois eu converso sobre isso. Aquilo vai te intoxicando, como alguém que come uma salada que está tudo perfeito, mas tem um pedaço de tomate vencido. E vocês sabem o que acontece, né? Basta um pedaço de tomate vencido na salada. Na salada do cotidiano, quantos pedaços de tomate vencido a gente come? E se eu não analisar, eu adoeço. Eu não vivo aquela experiência de perceber, peraí, não. Acho que aquele comentário, ou às vezes não foi o que me disseram. Às vezes foi o que eu disse. Foi o meu comportamento que me irritou. Porque, poxa, imagino que você é uma pessoa que sente que você se expõe demais. Pessoas carentes, elas têm uma tendência de se expor demais. Elas falam demais, elas querem dominar o assunto, elas não deixam ninguém falar. E aí, quando elas começam a trabalhar isso nelas, elas fazem assim: eu preciso ser mais silencioso, mais silenciosa. Eu preciso aprender a ficar mais na minha, não me expor muito, não contar vantagem. Mas aí você está com esse seu propósito de desenvolvimento pessoal, mas um dia você não está tão com autocontrole assim, você fala pelos cotovelos, chega em casa e eu não estou bem. Por que eu não estou bem? É porque você tinha feito um acordo com você de ser uma pessoa mais sóbria, mais lenta na fala para dar espaço para o outro, que você não ia ficar se expondo nem contando vantagem, e naquela noite você contou. Aí você faz, poxa, eu me prometi não fazer mais isso. Aí você tem que continuar a investigação. Bom, mas não é só sobre isso aí. Por que eu fiz? Eu me prometi não falar muito mais, mas estou falando muito. Por que eu falei muito? Então vamos lá aprofundar a investigação. Em que circunstâncias dispara o meu falador? O que acontece quando eu estou com as pessoas que evento desencadeia a minha necessidade de me exibir? É quando alguém conta uma vantagem? Aí eu me sinto ameaçado, me sinto menor, tenho que contar uma outra vantagem? Tem gente que não tem vantagem para contar e conta outra vantagem que nem a sua. Tipo assim, Márcia, eu fui para Lisboa. Aí Márcia fica com raiva porque ela nunca saiu do Brasil. Não é o seu caso, estou dando um exemplo. Mas aí imagina que ela ficasse com raiva. Mas ela não pode dizer que foi para outro canto. Ela fez, pô, meu primo foi para Paris. Tem gente que faz isso? Eu tenho um primo que fala 6 línguas. Não tem gente que faz isso? Você percebe que nesse caso, no fundo a pessoa se sentiu menor naquele contexto. Ela começou a se sentir atingida e precisou puxar alguma carta na manga para se sentir maior. Carência, infantilidade. Se sente menor depois, porque combinou que não precisa fazer mais isso. Mas como a mudança não se dá do dia para a noite, eu preciso, nesse momento, então, eu identifiquei. Eu me senti menor, eu repeti um padrão que eu não desejo, e eu tenho que fazer um outro trabalho emocional comigo. Qual é, gente? Eu me perdoo, porque eu ainda não sou a pessoa que eu gostaria de ser. Senão você vai para a acusação. Aí termina de acabar com sua autoestima. Eu me perdoo porque eu ainda não sou o espírito de luz que eu vou ser. Eu me perdoo porque eu não sou a pessoa emocionalmente estável que eu quero e vou ser. Por enquanto, me perdoo. E depois eu comemoro. Eu comemoro porque hoje eu consigo terminar o dia já sabendo o que eu errei. Porque muitas vezes eu passava o dia como um piloto automático, sem nunca tomar a mínima consciência dos erros que havia cometido. Porque, como disse Sócrates, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, buscar a verdade o tempo inteiro é como que alguém que vive numa DR consigo. Para viver numa DR com você mesmo, discutir a relação, eu tenho que lembrar que tem pessoas de várias faixas etárias aqui. DR para a galera mais jovem é discutir o relacionamento, tá? Então, assim, quando sua esposa faz, nós precisamos conversar. Quando Márcia faz, Érico Miranda...
Quando Janine faz Rossandro Klinge, tremei, né? Temos que conversar sobre isso. Até chegar em casa, sua paz acabou, meu amigo. A sua paz se foi. O que foi? Não, só quando a gente chegar em casa, acabou a sua paz. Só quando, né? Relacionamento é isso. Agora, como é que eu faço isso comigo mesmo, para acessar essa verdade sem me torturar? Só tem uma forma de fazer isso. Eu preciso entender que a autoanálise é uma coisa legal, constantemente, melhor ainda, porque eu avanço muito, mas que eu preciso ter muita compaixão comigo. Porque toda vez que eu identificar um padrão disfuncional, lembrar, ok, uma coisa é eu prometer, outra coisa é eu concretizar. Porque se eu me acostumei com o comportamento X, falar demais, vai demorar a eu ser uma pessoa mais comedida na fala. Se eu sempre for uma pessoa que me exibir, por carência e necessidade de importância, eu vou precisar me dar essa importância, a ponto de que eu não precise falar para me sentir importante para os outros. Então se trata não dos outros, mas de mim. Se trata de uma verdade interior, que é o que Emmanuel vai dizer. Eu não posso querer uma verdade coletiva para todo mundo, mas para mim, como indivíduo, eu tenho o dever de querer isso para mim. E aí fazer essa equação em que eu vou construir aqui essa verdade, mas baseada num princípio norteador de compaixão infinita. Porque entenda, quando Jesus vai dizer para Pedro, é 7 vezes que tem que perdoar? Não, é 70 vezes 7 vezes. E Pedro fica tão impactado com esta verdade, que diz, creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Ou seja, vai ser difícil. Bom, em relação aos outros é difícil, em relação a você também. Então, se eu preciso perdoar infinitamente as pessoas com quem eu convivo, eu preciso me perdoar infinitamente para poder mudar. Senão, eu não vou conseguir executar a mudança, porque eu não tenho disposição emocional para ter compaixão comigo. De descobrir assim, eu sou invejoso, velho, que feio. Aí se eu acho com compaixão, em vez de eu ficar, eu sou invejoso, que feio. Isso não é coisa de um cristão, que coisa inevoluída. Em vez de ficar nesse processo de autoacusação, aí você, ok, eu não invejo tudo, nem invejo a todos. Eu tenho que entender o que e a quem eu invejo. É doloroso esse exercício. Mas se você fizer com compaixão, você descobre o seguinte, que o que você inveja é o que você deseja. Então, se você entende que o que você inveja é o que você deseja, você faz, ok, então no fundo, a inveja é um apontamento de meta. É um apontamento de desejo. Pode ser lúcido ou alienado. Lúcido, vamos imaginar, eu desejo, sei lá, você está estudando ali e tal, está terminando a sua faculdade e quer fazer um mestrado. Um amigo seu passou antes de você ficou com raiva. Você quer passar no mestrado. Então, no fundo, quando ele passa, está mostrando para você, você deseja isso. Mas imagine eu, que tenho 1,73 m, eu quero ser Michael Phelps e ganhar medalha olímpica na natação. Isso não é um desejo, gente, isso é uma alienação, isso é é um surto psicótico. Né? Ou eu quero ser um jogador da NBA com 52 anos, com 1,73 m. Isso não é desejo, isso é surto. Então, até para esse desejo, para essa inveja, eu tenho que ter um mínimo de coerência. E outra coisa, inveja, a gente inveja pessoas próximas, tá, gente? Ninguém inveja Angelina Jolie. Você inveja sua prima, seu cunhado. Essas pessoas, elas estão distantes da gente. E é desconfortável, porque você inveja alguém que você gosta às vezes. E é humano. Aí você lida com esse sentimento ou com acusação, ou você nega, porque é uma verdade inconveniente, você nega. Não, eu não invejo, quem disse? O que é do outro, o que é meu, não sinto inveja de ninguém. Chega disso com orgulho, né? É como a pessoa diz, eu sou extremamente caridoso. Tem disso com orgulho, né? Vivo para servir as pessoas. Então, no fundo, essa verdade precisa a força emocional suportar ela, e que isso é possível quando você tem compaixão e auto-perdão. Tá, então eu invejo fulano por causa disso.
significa dizer que eu desejo isso. Então, aí você diz para você mesmo, então, Rossandro, se em vez de você ficar com raiva de fulano, porque fulano tem isso, que tal essa energia gasta na raiva de fulano, você usar para ter essa coisa? A sua meta é essa? Então vá atrás. Em vez de ficar gastando energia com raiva porque o outro conquistou, tente conquistar também. Ou então entenda, bom, o que ele conquistou para mim é impossível conquistar. Também pode acontecer isso, não pode? Eu tenho inveja de alguém que tem uma coisa que é impossível para mim conquistar. E aí eu tenho que entender, eu preciso trabalhar minha aceitação radical da realidade. Vamos imaginar que você deseje o casamento do outro. Para isso, aquele casamento tem que ser destruído. Porque é muito fácil você olhar um casal feliz e pensar, tá vendo, se eu tivesse com ela, eu seria feliz. Se eu tivesse com ele, eu seria feliz. Geralmente, aquele casamento é feliz porque os dois fazem ser feliz. Se um sair e você entrar, não necessariamente isso vai acontecer. Porque a dinâmica vai mudar. Aí você pensa, bom, mas significa dizer que se eu invés desse casamento, eu teria que destruir uma relação para estar nela, o que me geraria um sentimento de dor muito grande, mesmo que eu levasse essa. Então eu tenho que aceitar que eu não vou ter aquela pessoa. Agora, será que só existe essa pessoa no mundo com quase 8 bilhões de seres humanos para poder eu me conectar emocionalmente? Não seria infantil imaginar que eu estou aqui numa ideia única, não, essa é a minha verdade, só seria feliz com João ou com Maria? E todos os outros seres humanos, nenhum me satisfaria? Será que é paixão ou capricho? Será o que me move é mais a paixão pelo outro ou é a necessidade de destruição da felicidade do outro? Ou um sentimento de incapacidade de construir? Então, na medida em que você vai lidando com as verdades, elas vão puxando outras nuances e vão dando a vocês novas capas de percepção. E se você nesse processo não tiver muito amor próprio e muita compaixão, você entra num jogo de acusação tão grande que você vai para a negação. Eu não invejo, eu não tenho desejo, eu não quero o que é seu. E por isso também cai num movimento de paralisia. Também não busco nada. Eu estou negando o que eu desejo, então não desejo, então não busco. Aí a vida fica paralisada, infeliz, emocionalmente, financeiramente, intelectualmente, espiritualmente, e você não entende. Aí você vai fazer uma coisa clássica, né? A culpa é do obsessor. Ou do Satanás. Você vai dar um nome a uma força externa a você, por uma paralisia que você está provocando na sua alma. Porque você não quer ter a coragem de acessar uma verdade que conhecereis a verdade e a verdade libertará você. A verdade lhe traz a possibilidade de te libertar da mentira que você conta para você, para ficar confortável com o seu ego. Não, mas eu sou um cristão e não invejo. Bom, então você não entendeu o convite de Jesus. Segundo o princípio do convite de Jesus, todos nós que estamos aqui hoje sentados, e quem está online nos assistindo, ou quem vai ver esse vídeo numa madrugada da vida, é um doente. Porque o convite dele foi, eu não vim para os que estão sãos. Eu vim para os que estão doentes, não para os que estão sãos. Significa dizer que a gente está aqui num atestado de que isso é uma UPA. Unidade de pronto atendimento espiritual. É uma UPA, estamos todos doentes. E estamos todos doentes. Porque nesta UPA não tem o médico que cura. Não sou eu que estou falando, a pessoa que tem a cura é Jesus. E eu e vocês somos os doentes. Aqui não tem médicos e pacientes, aqui só tem pacientes. E médico só tem um. Por isso que ele dizia, então, como parâmetro para nós cristãos espíritas sobre a verdade, é que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Modelo e guia. Uma busca transcendente. Em dúvidas, em era de pós-verdade, o que eu devo fazer, qual é o melhor comportamento, qual é a melhor conduta, aquela pergunta extremamente simples e desconfortável. O que Jesus faria no seu lugar? Se a tia de Jesus botasse uma fake news no grupo do WhatsApp da família. O que Jesus faria no seu lugar se alguém no trabalho estivesse tentando sabotar você?
O que Jesus faria se alguém tivesse te traindo ou traindo ele? Porque ele foi traído e ele disse: Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem, porque ele tem uma consciência plena de que o problema era de quem estava traindo e não de quem estava sendo traído. Como Joana de Ângeles, nesse e em tantos outros livros, vai dizer que a questão não é o mal que me faz mal, não é o mal que me fazem, o mal que me faz mal é o mal que eu faço. É ruim ser traído? É péssimo. É ruim ser abandonado? Muito. Pior é fazer isso, porque eu adquiri um débito com a verdade e a lei de Deus. Então, no fundo, quando você chega nesse nível de consciência, você chega a, em alguns momentos, obviamente, nem todo momento, você nem sempre está numa vibração espiritual superior, a ter pena da pessoa que te faz mal. Pelo sentimento que você tem: pô, fulano, você não sabe o que você fez com a sua vida. Você acabou de criar um processo de necessidade de reparação pelo mal que você me fez. E aí você vai percebendo que, muitas vezes, quando você deixa de desejar vingança, o mal, a verdade aparece porque ela é filha do tempo e não do discurso, das narrativas. Mas uma coisa que a verdade para nós, que vivemos uma experiência em busca de ter Jesus como nosso padrão de experiência psicológica, é que há um convite, no momento em que nós entramos em consciência sobre as nossas sombras emocionais, há um arrependimento. Não um arrependimento culposo com dor, um arrependimento no sentido de responsabilidade pela mudança. Uma vez que eu tenho consciência de um comportamento, eu tenho que ter responsabilidade pessoal sobre a necessidade de mudança desse comportamento. Senão eu vou dizer o seguinte: esse é um comportamento avassalador para mim que eu não posso mudar. E essa é uma mentira que você conta sobre você, que você não pode suportar isso. A gente estava falando sobre isso, não era, Márcia? Márcia perguntou: tu estava onde hoje de manhã? Hoje de manhã eu estava às 4 da manhã em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Tomei café em Guarulhos, almocei em Recife e vou jantar quando chegar em casa. Ela fez: como é que tu aguenta? Eu perguntei: nós somos resilientes. Quando você começou a dar aula em Areia, ela falou: pô, realmente, eu pegava ônibus grávida, 1h30 de ônibus, pessoal com feira, galinha, tudo. Se acostumou? Né? Não se acostuma. Nós somos resilientes. Significa dizer o seguinte, que a verdade, por mais dolorosa que seja, você dá conta. Você dá conta. Quando chega o momento de ter nível de consciência daquela verdade, é porque você está pronto para mudança, para responsabilidade moral. Por quê? Porque a essa verdade de nossa mudança pessoal é um convite que Jesus nos faz para que, uma vez operando em verdade na nossa vida, nós possamos sim ser luz do mundo, sal da terra. Em que sentido? O clássico que a gente conhece é que o evangelho vivo, que as pessoas têm acesso, é a nossa própria vida. As pessoas não vão viver o evangelho que você prega. Elas vão viver o evangelho que você pratica. Quem está perto de você está sendo inspirado negativamente ou positivamente pelo seu comportamento. Se você não tem nível de consciência nenhum, se você não toma consciência, não se arrepende, não amadurece, não trabalha suas carências, você fica num processo repetido de dor, porque em nenhum momento você é capaz de tomar para si um poder pessoal, de ser autossuficiente em alto amor, para não ser vulnerável à dor do mundo, ao mundo e às pessoas carentes e infelizes do mundo, para construir sua trajetória de ser luz do mundo, sal da terra. Essa é uma verdade que, quando ela é alcançada, você tem um sentimento de responsabilidade. Você começa a perceber, sem nenhuma pressão, com muita leveza, que a minha vida, ela, para algumas pessoas, modela essas pessoas. Então, eu não posso pensar que os meus movimentos podem ser só pelos meus próprios interesses. Ah, Rossano, mas eu não influencio ninguém. Influencia sim. Você influencia seus filhos,
você influencia seus pais, você influencia seus irmãos. No mínimo, você influencia essas pessoas. Aí você deve estar perguntando, mas deve ser mais interessante influenciar muitas pessoas. Não. Você pode influenciar 1 milhão de pessoas. Ou Cristiano Ronaldo, que tem mais de 450 milhões de seguidores no Instagram. Mais impacta a influência que você tem é na vida das pessoas que você ama. O impacto que ele tem na vida de um jovem que quer ser Cristiano Ronaldo é muito menor do que o que um filho tem na vida do pai e vice-versa. Então todos nós influenciamos as pessoas mais importantes do mundo para nós. Todos nós influenciamos diariamente as pessoas do mundo mais importante para nós. Então esqueça de influenciar o mundo, que isso aí não tem nada a ver. É sobre quem você ama e que tem em você uma referência de afeto, de exemplo, de equilíbrio. Você não tem que ser perfeito, óbvio, não. Não entra na culpa. Olha, não entra na culpa. Que eu já vejo umas caras ficando fechadas quando a gente faz isso. Eita, será que eu estou sendo exemplo? Você é a mãe possível, você é o pai possível, você é a esposa possível, o marido possível, o companheiro ou companheira possível. Mas você pode ser melhor. Porque você é filho de um pai e de uma mãe possível, você está aqui. Eles não são perfeitos, mas você não está aqui, pagando suas contas, vivendo sua vida, tentando ser uma pessoa decente. Então você não tem que ser perfeito para os outros para se modelar. O que você tem que ser é alguém que se propõe continuar crescendo. Continuar acessando suas verdades e se modificando. Ou como diz Dory, Procurando Nemo, continue a nadar, continue a nadar. Continue a buscar a sua verdade. Continue a acessar a verdade sobre você. Porque você pode perder muito tempo da sua vida curtindo ou discutindo as verdades da esquerda ou da direita e distraído das verdades interiores, que são as que realmente podem fazer mudanças reais na sua vida. Beijo no coração, galera.